No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa fazer para cuidar do seu ônibus e não perder o dinheiro do seu investimento. Salve galera, Shailon na área, mais um vídeo aqui do canal BBH, que o nosso assunto é quadrinhos. Vamos direto ao assunto, tá? É o seguinte, muitas pessoas me perguntam nas várias redes sociais onde eu produzo conteúdo sobre como cuidar do ônibus, tem muitas dúvidas em relação a se pode deixar o ônibus em pé ou se tem que deixar deitado, como você cuida para que ele não se estrague. É o seguinte, eu vou te passar aqui uma série de recomendações e dicas que eu já pesquisei, que eu já faço isso e eu sei que funciona bem para que você possa ter assim o seu material mais preservado possível, lembrando que se trata de papel. Então é claro que ao longo de muitos e muitas décadas, muitos anos e muitas décadas, é natural que ele vai se desgastando um pouco, mas eu vou te dar algumas dicas aqui que vão te ajudar realmente a preservar o teu material por muito mais tempo, para que você possa aproveitar muito mais tempo, uma vez que ônibus não é um tipo de quadrinho barato. Nunca é demais lembrar, porque tem muitas pessoas chegando aqui no canal, não sabem exatamente o que é o ônibus, tá? O ônibus é um conceito tirado, inclusive, da literatura e tal, que vem para o mundo dos quadrinhos, em que nós temos compilado em ordem cronológica uma grande fase por algum escritor ou autor, ou até de uma fase importante do personagem, tá? De uma série especial, pode ser. Para te dar um exemplo, nós temos aqui o que você já viu aí na capa, que é o Homem-Aranha, da fase Dave Michelini e do Todd McFarlane, é um material aí com mais de 800 páginas, e nós temos também o maior de todos até agora lançado, tá? Até o momento desse vídeo, o maior ônibus lançado até agora é esse monstrão aqui de mais de 1.200 páginas do Quarteto Fantástico. Mas temos, sim, né, na gringa existem outros ônibus maiores do que esse, e eu tenho certeza que ao longo do tempo, tá, esse tipo de ônibus maior será lançado aqui no Brasil. Quanto maior é o ônibus, maior é o seu cuidado, mais você precisa ter atenção para não estragar o seu material, tá bom? Primeira coisa que você precisa fazer para cuidar do teu ônibus, eu já recomendei em detalhes em um vídeo aqui no canal, onde eu falo como você deve abrir a primeira vez o seu ônibus. Quando você comprar o seu ônibus, não abra o seu ônibus, não tire ele do plástico antes de assistir esse vídeo aqui. Ele é muito importante porque ele explica o modo correto que você deve utilizar para abrir o teu ônibus, para você não estragar, não ter o perigo dele descolar ou coisa desse tipo, tá bom? Então confere esse vídeo e guarda ele aí na tua playlist, tá, de vídeos importantes, para que você não esqueça quando você for abrir o teu ônibus, quando você for comprar o teu primeiro ônibus. A segunda questão é que eu vejo algumas pessoas pegando esta jacket aqui, né, que todo ônibus ele tem uma sobrecapa. E eu vejo muitas pessoas usando essa sobrecapa e colando a sobrecapa na capa, né? Para deixar assim bem embaladinho e tal. Eu não recomendo que você faça isso, porque a sobrecapa ela funciona exatamente como uma proteção, só que no processo de leitura ela atrapalha bastante. Então por mais que você cole bonitinho, deixe ajustadinho aqui, ela vai te atrapalhar no momento da leitura, porque o ônibus é muito pesado, ela vai ficar deslizando e corre o risco de você rasgar a sua sobrecapa. Então a minha recomendação é que quando você for ler o seu ônibus, você tire esta sobrecapa, porque ela funciona tanto como proteção, mas também como cobertura. Ou seja, a capa aqui tem um material mais simples, no caso dos ônibus da Marvel tem uma capa inclusive mais fosca, o que ajuda para você segurar, para evitar que escorregue da sua mão, ok? E aí, depois da leitura, você põe a sobrecapa de novo, que logicamente vai dar uma qualidade mais estética para o material, vai ficar mais bonito. Muita gente não curte essa capa preta, né? Tem horror a essa capa preta. Uma coisa que eu acho, pessoalmente, eu acho bastante exagerado, você ter horror porque a capa é preta. Porém, se você não quiser ter a capa preta, preserve a sobrecapa exatamente para que você possa realmente embalar o teu ônibus e ele ficar bonitinho. Mas não cole, porque isso vai dificultar no momento do processo da leitura. O processo de limpeza de um ônibus inclui você utilizar um pincel seco, tá? Um pincel mais largo assim, seco, que você pode usar para limpar essa parte aqui do teu ônibus. Você vai fazer esse movimento aqui para tirar a poeira. Se você não tirar essa poeira com alguma regularidade, eu creio, depende do lugar que você mora, se tem muita poeira ou não, eu acho que você fazendo isso a cada 2 semanas, no máximo, eu acho que é suficiente, tá? Então você passa o pincel aqui para realmente tirar todas aquelas poeirinhas. Se você não tirar as poeirinhas, com o tempo você vai ver que isso aqui, né, essa parte aqui do material, ela vai empretejando. Então minha recomendação é que você faça isso. Eu considero esse aqui, inclusive, o trabalho mais importante no processo de limpeza. Evidentemente você vai fazer isso no seu ônibus e depois você vai limpar a sua estante com uma flanela. Eu acho que você até pode colocar assim, ó, um pouquinho de lustramóveis, mas coloque muito pouco mesmo,
porque o material é químico e pode danificar o seu quadrinho. Então passa um pouquinho assim só para ajudar na limpeza, tal, higieniza bem, né, direitinho, mas certifique-se de que a sua prateleira tá sequinha na hora que você for colocar o teu ônibus ali. Nunca é demais lembrar que é bacana você de vez em quando pegar o teu ônibus, mesmo que você já leu, né, e você fazer o gesto assim de dar uma folheada. Isso faz com que ar entre ali entre as páginas, evitando que as folhas colem. Isso é uma situação que pode acontecer, e para você evitar esse tipo de situação, é bom você dar uma olhadinha de vez em quando ali no teu ônibus, tá? Outro erro que eu vejo muita gente cometendo é o ato de colocar o ônibus na prateleira, assim, né? E coloca ele muito apertado, né? Coloca ele, quer deixar tudo retinho, tudo bonitinho ali, ele fica meio apertado. Deixa eu te dizer uma coisa, conforme você vai lendo o ônibus, essa lombada aqui, ó, não sei se você tá vendo, ela naturalmente, ela cede um pouco, ela naturalmente entorta um pouco. E precisa ser assim, porque é o processo de movimentação. É necessário que seja assim. Desse modo, não faz sentido você querer assim se esforçar para que fique tudo retinho, perfeito, bonito. Não, ela vai ficar um pouquinho torta, não pode ficar excessivamente, mas um pouquinho torta, esse molejo aqui ela tem que ter. E você não deve nunca pressionar o ônibus para fazer com que ela fique retinha. Não, o ônibus deve ter um espaço de manuseio para que você possa, inclusive, puxá-lo com facilidade da estante. Ele não pode prender na estante, o que vai, né? O simples ato de você puxar ele, ele já arranha, né, aqui embaixo. Mas é claro que se a tua estante está limpa, não tem poeira, e se ele não está pressionado, ele não está apertado, ele vai correr com facilidade, tá bom? É muito importante que você não pressione, ele precisa ter um dedinho ali de manuseio para que você possa puxar, ele precisa ter espaço para ventilar. É uma coisa meio óbvia dizer, mas é preciso dizer que papel e umidade não combinam. Então você deve realmente se livrar de qualquer processo de umidade. Se a tua casa tem umidade, procure um cômodo mais seco. Existem nessas casas que vendem produtos de limpeza, umas caixinhas assim que ajudam, né, a absorver a umidade do ambiente. É claro que você não precisa fazer um trabalho desesperado de deixar totalmente ressecado o ambiente. Até um pouquinho de umidade natural é necessário para as páginas, tá bom? Mas tome cuidado com umidade excessiva, verifique se a parede onde você está colocando seus quadrinhos não está ficando encostado em parede de vizinho, muitas vezes. Isso é comum em muitas casas de periferia, e aí pega umidade, tá? Cuidado com umidade. É muito importante que você preste atenção nisso. Ah, lembra que eu falei para você dar uma olhada sempre folheando ali, sempre folheando? Pois é, isso também é importante porque existe algo dramático que é o seu quadrinho, o seu ônibus ser destruído por pragas, tá? Geralmente as pragas, né, como traças, cupins, baratas, atacam mais quadrinhos tipo papel jornal, né? E é por isso que a gente precisa embalá-los em plastiquinhos também. Mas fica de olho, tá? Porque já aconteceu comigo de encadernados capa dura com papel couché, começar ali eu ver pontinhos de traça e tal. O jeito de você evitar isso é regularmente, a cada 2 semanas e tal, você está sempre limpando a tua estante, sempre verificando, tá bom? Dá uma folheada, vê se não tem nenhum furinho ali nas páginas, porque no passado lá eu já perdi uma parte significativa da minha coleção, muitos anos atrás, por não cuidar disso, e os cupins destruíram boa parte, mais de 30% da minha coleção. Sobre as estantes, olha, se você não é marceneiro profissional, eu não recomendo que você tente fazer uma estante. É sério. E eu não estou recomendando isso por duvidar da tua capacidade, né? Claro que você pode aprender e fazer a tua estante. Mas quando se trata de quadrinhos, em especial ônibus, a tua estante precisa ser realmente de qualidade. Você realmente precisa se preocupar, né? Faz parte da experiência de colecionar quadrinhos que você tenha uma prateleira, uma estante que seja bastante resistente. Tem que ser bem resistente mesmo, porque esses quadrinhos aqui eles são muito pesados, né? E isso aqui com o tempo vai envergando a tua estante. Verifique se a tua estante já não está fazendo aquela barrigada, né? Se você vê que ela está assim realmente cedendo, eu recomendo fortemente que você corra o quanto antes e troque a sua estante. Veja outras possibilidades, compre estantes de boa qualidade para você preservar os teus quadrinhos, tá? Capa duras e ônibus em geral são bastante pesados, e se você não trocar a tua estante, correr o risco dela desabar, sem falar no risco grande, né, imenso que pode existir em relação a pessoas e animais domésticos,
Deus me livre, cara, cair uma estante, cara, é inimaginável, sabe? Cair em cima de uma pessoa é um negócio realmente trágico, mas você também pode perder todos os seus quadrinhos, porque esse tipo de material, pelo peso dele, se ele cai de quina ou se ele bate no chão, já era, irmão, você perdeu o teu ônibus. Algumas pessoas usam pano molhado para limpar os quadrinhos. Eu não recomendo e não vejo a menor necessidade de fazer isso. Se você tá mantendo a tua prateleira limpa, tá tudo organizadinho, tá tudo legal, você passou o pincel ali, cara, uma flanela seca, não qualquer pano, porque existem alguns panos que a textura dele pode arranhar a capa do teu quadrinho. Use uma flanela seca, eu recomendo inclusive que você tenha uma flanela específica para isso, eu tenho uma flanela específica para isso, uma flanela nova, uma flanela que você não utilize para outras coisas e que você possa lavar de vez em quando para que ela mantenha essa fofurice dela, para que ela possa realmente, né, facilitar na hora de você passar um pano assim rapidinho assim no seu encadernado, seu ônibus, para tirar qualquer poeira, evitando que a capa risque, né? Agora um detalhe importante, eu estava falando, né, sobre a possibilidade do teu ônibus cair, estragar e tal. Uma das coisas mais importantes a serem ditas sobre o ônibus é que eles pesam bastante. A maior parte dos ônibus são bastante pesados, mesmo alguns ônibus que não são tão grandes, não são dos maiores, como é o caso desse aqui do Homem-Aranha, ele pesa bastante, assim, né? Depois de algum tempo lendo, você vai sentir que a tua mão cansa. Agora imagina você lendo um monstro desse de 1280 páginas. Você não aguenta ficar muito tempo com ele segurando na mão assim. Ok? Então o que a maior parte das pessoas fazem, né? Elas costumam ler o ônibus com ele numa mesa. Eu tenho uma mesa aqui, né? Então os meus primeiros ônibus eu lia com eles deitado na mesa. Só que o que a minha experiência mostrou sobre isso? Primeiro, quando você coloca ele na mesa, vai incidir, dependendo da posição da tua luz ali, da tua lâmpada, né? No caso aqui a lâmpada fica bem em cima da mesa, ela vai dando reflexo na página. E esse reflexo na página, né? Você fala, olha, Charles, é uma bobagem, é um pequeno reflexo. Sim, é um pequeno reflexo, mas depois de 2, 3 horas de leitura, aquilo vai causando um desgaste na tua visão, realmente vai cansando. Tá? Então, realmente, você fugir da luz é uma boa, da luz direta no caso, tá? A segunda questão é que quando você coloca o ônibus numa mesa, naturalmente você vai puxar ele, você muda a posição, você avança um pouco mais, você gira ele, e esse processo de você mexer e manusear o ônibus, acontece que ele arranha a capa. Né? Pelo peso dele, ele pode, né, à medida que você vai manuseando, ele vai arranhando a capa, você precisa ficar atento a isso também. Um outro fator complicador é que quando você coloca em cima de uma mesa, você naturalmente vai se inclinar para ler. E isso com o tempo vai provocando um cansaço, um desgaste nas suas costas também. Vai cansando ombros, costas, porque é um material muito longo, realmente você vai gastar muitas horas lendo esse material. Então quanto mais conforto você tiver, melhor. Segurar ele na mão, além do esforço que você faz, que é muito grande, você realmente não vai aguentar, vai machucar a tua mão, né? Porque é realmente muito pesado, existe o risco de você entortar ele demais, né? Numa posição assim, e ele pode rasgar, ele pode cair, né? Você pode realmente escapar da mão e ele cair, e você perder o teu ônibus. Então eu encontrei uma solução para esses 3 problemas, o caso da luz, o caso da posição de leitura e o caso também de, né, não ficar segurando ele na mão e evitar que ele caia. A solução que eu encontrei foi um suporte de leitura, tá? Que é utilizado para livros. É esse suporte aqui, ó, é utilizado para leitura de livros e também de ônibus. Ele tem esse suportezinho aqui e ele vem inclusive com alguns ganchinhos aqui, né? Para prender a página. Ele serve, por exemplo, se você está utilizando para fazer um trabalho, você precisa que a página fique parada ali, esses ganchinhos, eles têm essa função. Como eu não uso essa função, eu acabei desparafusando, que é bem tranquilo, tá? Então eu desparafusei e tirei esses ganchinhos e só deixei a estrutura. Essa estrutura desse suporte, ela é muito bacana porque ela tem níveis, você pode ajustar, né, os níveis para ela ficar mais baixa ou mais alta, conforme a tua necessidade, tá bom? E ela inclusive prende aqui, né? Deixa eu mostrar aqui para você, porque ela prende aqui para ficar numa posição assim, ó. Né? Logicamente que você vai ajustar a posição que fica mais confortável para você ler e também para que fuja da iluminação. E fica muito tranquilo para você virar as páginas, tá bom? Ele dá o tamanho certinho de um ônibus, o ônibus encaixa perfeitamente bem na largura dele aqui. E o que eu faço para ler então? Eu coloco esse objeto aqui, né, esse porta-livros, que você pode inclusive usar para laptop também. O computador encaixa aqui bem para você usá-lo, né?
Então eu coloco ele aqui na mesa e aí eu coloco o ônibus em cima, o que me permite, número 1, né, ler aqui com as costas retas na minha cadeira, eu fico bem acomodado na cadeira, eu vou folheando aqui, ele fica numa boa altura, você pode regular para que ele fique, né, o mais próximo ali da tua linha de visão, de modo que você não precise ficar se inclinando, e você encontra o ângulo adequado para fugir desse reflexo, como no meu caso a lâmpada aqui fica próxima, eu consigo com facilidade fugir do reflexo, então aumenta muito o conforto de leitura. Para um quadrinho de até 300 páginas, eu não uso, é desnecessário, mas para quadrinhos de acima de 400 páginas que tende a pesar muito na mão, é uma grande sacada usar este suporte aqui, tá? Uma última coisa que muita gente fala, né, é a respeito do ônibus ficar em pé. Muita gente tem medo de que se ele fique em pé, né, essa estrutura aqui da capa vai ceder e uma hora ele vai descolar. Galera, isso não acontece, tá? Isso não acontece. Se acontecer, porque tem algum problema na produção daquele ônibus. Mas os ônibus foram feitos, ele tem uma costura bastante resistente. Você pode deixá-lo em pé na tua prateleira, com todos os cuidados que eu já elenquei aqui nesse vídeo. Com tranquilidade, ele não vai desmontar, você não precisa deixar ele deitado. Aliás, deixar deitado não é a melhor solução, sobretudo se você for empilhando um no outro. Dependendo do material que é feito as páginas ali do miolo, você pressionando um em cima do outro pode provocar aquele efeito que eu falei lá atrás, de até uma página colar da outra. Não é recomendado. O recomendado é que o material fique em pé e com alguma folga. Pode ser uma folga mínima, mas uma folguinha para que você possa manuseá-lo na estante, puxar quando você precisar. Então pode deixar teu ônibus em pé sem nenhum problema. O vídeo está terminando, mas eu sei que você deve estar perguntando como você pode adquirir este material aqui, né? Então é o seguinte, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para que você possa adquirir, eu recomendo muito, você vai ver que isso vai ajudar você bastante no processo da tua leitura. Eu entendo que é um item indispensável para quem tem ônibus, para quem tem quadrinhos pesados, isso vai realmente ajudar muito, vai facilitar o teu processo de leitura. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, deixe seu comentário se te ajudou esse tipo de conteúdo aqui, eu espero que sim. Beijo enorme no seu coração, tchau, tchau!